Pera aí, amiguinhos, eu liguei esse celular da minha mãe e ele não tá gravando bem. Ele não tá gravando bem, mas meu celular, eu tava aqui com memória, acabou e queria falar com vocês. Pera aí, aqui eu devo guardar esse vídeo, eu vou deixar do lado. Queria contar para vocês o que aconteceu comigo. O que aconteceu, porque sempre tenho novos seguidores. Eu estou aparecendo com essa alergia, mas ela está passando. Eu tenho creme, ela tá passando. O que aconteceu comigo, né? Porque eu estou usando sutiã, na verdade, porque eu normalmente não gosto de sutiã. Mas agora eu tenho mastopatia por causa estava usando ar condicionado, esse calor fazia muito calor, calor enorme. E usava ar condicionado, deve ser por isso, não sei. Tenho alguma inflamação e eh, receita das gerações passadas, que até eu uso, uma folha de couve. Eu coloquei, fiquei tão preocupada com isso, mas é uma inflamação e devo usar agora. Eu espero que passe. Eu estou aqui em Cabo Verde, na verdade, estou muito bem, estou muito bem. Eu gosto de viver aqui e gosto mais é complicado da minha situação. Queria tenho seguidores novos que não sabem, que não conhecem toda essa minha história. Eu queria contar para vocês, para esclarecer quem eu sou. Então, eu sou Joana Alegria Madzeste. Eu sou uma menina assim comum, estava como qualquer um. Eu estava vivendo na Ucrânia, que é o país da minha mãe, né? A minha mãe é da capital da Ucrânia e eu morava lá por muitos anos, assim. Meu pai é do Brasil e minha mãe é da Ucrânia. E desde sempre era complicado porque aquele país era ocupado pela Rússia antes, na infância, na adolescência da minha mãe. Depois ficou livre, a gente morava livre. E com o tempo a Rússia voltou a atacar. Em 2013 aconteceu a revolução pro-europeu para se juntar com a Europa, para viver como europeu, país europeu. E ficava daquele tempo, ficava só melhor vida, como em Portugal, Espanha, a vida ficava melhor. Mas Rússia não queria deixar a Ucrânia ser livre, imperialista, queria voltar a fazer a Ucrânia parte da Rússia e atacou no sul e leste da Ucrânia. E no resto do território começou a fazer coisas assim, de estabilizar a situação. Serviços secretos russos mataram alguns jornalistas, mataram alguns homens de negócios pró-europeu. Mataram, além disso, mataram pessoas na revolução, quando pessoas faziam revolução pró-europeia. Antigo presidente Yanukovych, que era pró-russo, chamou polícia da Rússia para matar. Mataram quase 300 pessoas, dizem até mais ou menos 300 pessoas que estavam fazendo protestos. Entre eles, um amigo meu, que era muito amigo meu. E desde então a situação estava piorando. A situação estava piorando. Eu comecei a fazer vídeos de humor. E fiquei bem famosa a fazer vídeos de humor. Depois disso, russos fizeram muita propaganda contra mim, para mim fazendo famosa, até mais famosa, tipo fama bem negativa, para provocar alguns radicais russos. Eles faziam muito, com muita gente. Mataram muitos youtubers, mataram muito. Era 5 anos, era de muito bem complicado. E cada vez estava piorando. Uh, Russos faziam vários tipos de teracto, vários tipos de. Piorando a situação, piorando muito. E no mesmo tempo apoiaram movimentos pró-russos, às vezes muito radicais. No início, eu me senti protegida na presidência de Poroshenko. Sim, me atacaram, mas de forma virtual. Apenas eu recebia ameaças enormes só porque eu fazia personagens
sobre a Rússia. Eram muitos personagens que fazia para o Facebook, YouTube, TikTok, até na televisão, fazia um tipo de prank. Eu inventei uma personagem que apareceu muito, que era a Natasha, uma russa que comentava apenas vídeos de humor. E só por causa disso, eles me odiavam. E era muito bullying, muita agressão, normalmente virtual. Mas com o tempo ficava cada vez mais perigoso, cada vez mais agressivo. Essas ameaças, uma vez chegaram na minha... Eu devia esconder onde eu moro para não... Tipo, era bem assim, bem... Esse tempo era bem complicado. Mas uma vez pintaram o muro da minha casa. Estragaram. Os radicais pró-russos que queriam se render à Rússia, blá blá blá, que eram bem agressivos. E já essa agressão ficava física. Em 2019, ucranianos se enganaram com o presidente, votaram em Zelensky. Já foi resultado porque a Rússia já matou milhares de pessoas pró-europeias, escolhendo, separando. E vocês podem imaginar, já ficava, eu já morei 5 anos de bullying, ameaças, ódio virtual e já ficava entrando na realidade. E quando eles mataram tanta gente, apoiando Zelensky, investindo nele, e muita gente acreditou que Zelensky é bom, blá blá blá, e depois disso a situação rápido ficava pior. Uma vez um rapaz me reconheceu na rua e assim ele me bateu aqui nessa zona, como chama, no ombro, assim tipo, estrela, vai para sua Europa. Eu fiquei tipo, isso já ficava insuportável depois de 5 anos de bullying e ódio na internet. Por quê? Porque eu não sou russa, porque eu não falo russo, porque eu faço piadas sobre russo. Isso existe em qualquer país. Mas lá isso ódio era tão agressivo, era tão que eu depois devia pagar para a polícia privada um serviço de segurança para proteger minha casa. Coisas que são normais na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil, lá ficaram como Coreia do Norte. Essa minoria russa, apoiada pela Rússia, ficava cada vez mais agressiva, cada vez mais assim. Em 2019 eu entendi que eu devo fugir da Ucrânia, porque a situação já foi insuportável, a situação já foi... Eu decidi fugir. No mesmo tempo, eu tinha um conflito com várias pessoas da Ucrânia, pessoas que trabalhavam para a Rússia, que queriam se render à Rússia, que queriam... O que significava para mim? É proibido sair no estrangeiro, igual na Rússia. Eles queriam voltar a esse regime. Proibido sair no estrangeiro. Proibido ter religião. Proibido casar com quem você quer. Regime fechado com Rússia, Belarus. Proibido falar outras línguas. Proibido tudo. Como Rei Putin. É um regime totalitário, sem liberdade. É um regime que pouca gente aguenta, parecido com o Irã, parecido com a Coreia do Norte, Rússia, né? Preconceito enorme contra os estrangeiros, preconceito enorme contra muito. É um regime bem duro, limitado e horrível. Que eu não queria aceitar, mas eu morava lá, eu tinha cidadania da Ucrânia, eu gostava da Ucrânia, eu estava protegendo meu ponto de vista, viver na Ucrânia, ser ucraniana e não russa. E no mesmo tempo ser brasileira, ucraniano-brasileira, poder ter cidadania dupla, poder viajar pelo mundo, ser vida normal. Mas Putin queria entrar, proibir tudo, sequestravam crianças para fazer seus pais aceitar cidadania russa. Isso já ficava insuportável. Isso já ficava como é viver. Até os nomes estrangeiros eram proibidos. Era um regime totalitário. Você tem que ser um robô.
Eu nasci na liberdade. Pode ser alguém tem mente lavada, aceitava. Muitos ucranianos aceitavam algumas regras, algumas restrições de liberdade. Mas eu nasci na liberdade e só morava na liberdade. Eu queria ficar livre. Por isso eu lutava contra a Rússia. Então, em 2019, eu decidi fugir. E, no mesmo tempo, um russo entrou na minha casa. Okay? Uma pessoa com cidadania ucraniana, mas de nacionalidade russa. E era pró-russa. Assim. Eles gostam de manipular dessa noção. Ah, Joana, mas foi um ucraniano que te atacou. Não, foi pessoa da nacionalidade russa e era de visão pró-russa, que entrou, quebrou muitas coisas na minha casa, que quase me matou. E como depois disso? E depois disso, eu chamei polícia, mas eu já não sabia. Depois disso, eu paguei serviço para proteger minha casa. E já era insuportável. E estava piorando, cada vez piorando. E eu falei que que a guerra vai espalhar em todo o território da Ucrânia e até pode ser na Europa. 2019 todo mundo me achava louca. Agora não, agora vocês podem ver que eu estava falando verdade. Que agora a Ucrânia está em guerra e até os países na fronteira, os mísseis russos já caíram lá e morreram pessoas. Será que eu não tinha razão? Eu decidi fugir. 2019 estava a situação piorando. Eu fui para a Polônia. Passei um tempo lá. Só para salvar a minha vida, porque já estava insuportável. Já estava muito complicado. Em todos os aspectos. Novo governo de Zelensky, ele fazia tudo para se render, para falar com a Rússia, para fechar os olhos quando a Rússia mata pessoas. Depois eu fui viver para Cabo Verde. Eu ainda estava com minha casa, ainda não era tão ruim. Mas com o tempo estava piorando. Eu decidi voltar para a Ucrânia para vender minha casa. Eu pedi asilo político de Cabo Verde, falei que eu antes, pode ser, eu já era, se vocês acham que depois de 5 anos de ameaças e 2 ataques ao vivo, vocês não me acham refugiada? Ok, ainda não era tão ruim. Mas eu já pedi asilo político, porque estava piorando. Mas o governo ficou surdo. Eu devia pagar visto de turista, depois sair, depois entrar de novo pagar. Mas ok, eu voltei para Cabo Verde. É tempo que eu estava na Ucrânia, aqueles meses. Cada dia a Rússia podia atacar e começar a matar pessoas. Esses tempos, esses 6 meses, desde abril de 2021 até outubro de 2021, estava perigo enorme que a Rússia poderia atacar, começar a matar muitas pessoas. Depois, durante esses meses, desapareceram mais algumas pessoas pro-europeu contra a Rússia, como eu. Eu estava esperando minha morte, que a Rússia entra na minha casa, mais um radical pro-russo da Ucrânia, ou pode começar guerra grande, a Rússia pode começar a bombardear e começar a guerra grande. E depois disso, algumas pessoas falam que você chegou antes de guerra. Depois disso, eu tinha uns conflitos com várias pessoas da Ucrânia pró-russas, que estavam prontas para se render à Rússia e entregar seus amigos, vizinhos. Eu sabia, se Rússia entra, os meus vizinhos vão me entregar para a Rússia, porque eles queriam se render à Rússia. Assim, não era a Ucrânia, já não era unida. A Rússia fez coisa horrível, matou tanta gente boa, milhares de pessoas, e apoiou os ladrões. Então eu saí da Ucrânia e uns meses, 4 meses ou 5 meses depois, começou o que eu falei. A Rússia começou a bombardear a Ucrânia, destruir tudo. E assim. E depois disso eu pedi mais uma vez asilo político. Do dinheiro que eu tinha da minha casa, eu planejava construir uma casinha humilde. Mas o governo falou, não, você vai pagar visto, você vai pagar impostos,
taxas e não vai receber asilo político. E já 2 anos, mais de 2 anos, que eu moro assim. Lutando, ficando... Cada dia fica mais pior. Né? E quando a gentinha fala que é blá 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 blá, eu deixando eles falar. Porque eu vejo como foi o povo ucraniano burro, deixou a guerra acontecer, e como é povo no mundo em geral, fica bem muita tolerância com Rússia, com Coreia do Norte, com Irão, muita tolerância e apoio. Falar com os russos, falar com Palestina, blá 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 blá. O que depois? Vocês vão nos fazer usar hijab? Vão obrigar onde nós podemos viver, onde nós não podemos, não criticar regime, blá blá, ser bom escravo? Para onde mais? Vocês podem ver que cada vez tem menos espaço livre, menos espaço de democracia no mundo. Isso está piorando. E agora é a minha história. Eu já moro em Cabo Verde com minha mãe, tentando reconstruir minha vida. Aqui trabalho é muito pouco, o salário é muito pouco. Eu trabalho através da internet, sobrevivendo. E o resto vocês sabem. É assim a minha história.